O governo Lula ele é um governo muito particular. Assim, ele resulta de um esforço que todas as forças democráticas do Brasil fizeram para evitar a reeleição do Bolsonaro. Ou seja, não é um governo, primeiro, não é um governo da esquerda, é um governo de uma frente ampla e heterogênea que é muito difícil realmente de ser manejado, porque Imagino. tem muita heterogeneidade interna. Mas eu sou de uma geração, já que o Osterman falou da geração que se formou, eu sou de uma geração que me formei ainda no fim da ditadura militar. E eu me lembro, e eu vivi esse período de transição democrática. E eu sei da importância de que todos que tenham uma preocupação com a democracia se unam para defender a democracia. Nós estamos vivendo um processo que não é do Brasil, é do mundo hoje, de ameaça à democracia. Em todo o mundo, as forças do populismo da direita, as forças extremistas, jogam na direção de uma polarização e de um conflito social. Né? O Trump nos Estados Unidos, Orbán na Hungria, Meloni na Itália. No mundo inteiro, hoje, a democracia está sob ameaça de forças autoritárias que defendem pura e simplesmente a hegemonia dos ricos e dos poderosos sobre o resto da população. Sim, então, aí no Brasil funcionou, venceu, mas como mantém? Né? Pois é, o problema é justamente como mantém, dada essa natureza do fato de que o governo, o poder executivo no Brasil, hoje tem muito menos força do que teve em todos os momentos históricos dos últimos 20 anos. Né? O executivo ele é praticamente refém do legislativo, é refém também do judiciário, e aí eu até estou de acordo um pouco com o Fábio no sentido de que o judiciário hoje no Brasil ele ocupa um espaço político muito maior do que deveria ocupar. Né? Há uma intervenção constante do judiciário sobre a política que não é saudável para a democracia. Então eu acho que o esforço todo deve ser no sentido de se construir uma postura mais construtiva, de tentar permitir que o governo possa levar adiante um programa que foi o programa que foi eleito. Eu discordo completamente do Fábio quando diz o governo cada vez mais autocentrado. Semana passada, o Lula anunciou a redução dos impostos de importação, sentado junto com todas as associações de supermercadistas, as associações de produtores rurais. O governo dialoga com todo mundo. O Conselhão, a construção da política, e falando, por exemplo, dos projetos do governo, a construção da nova indústria Brasil, que é comandada pelo vice-presidente ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin, é uma construção que vem sendo feita junto com a CNI, junto com as entidades patronais. Mas não te parece que esse movimento da Gleisi como secretária como ministra da Secretaria de Relações Institucionais vai no sentido contrário? Aí eu acho que estamos entrando num ponto que é o correto, que é a Gleisi vai tratar da relação com o Congresso. Sim. O Lula trata da relação com a sociedade e, nesse sentido, o governo dialoga com todos os setores sociais da maneira mais ampla e construtiva possível. Qual que é a constatação que eu acho que leva a essa opção pela Gleisi? É que o movimento que estava se sugerindo antes de conceder mais espaços para o Centrão não necessariamente iria dar a estabilidade que o governo precisa. Então, talvez seja necessário, pelo menos, ter alguém ali que seja uma porta-voz firme das propostas do governo, mesmo que isso seja a custo de deixar alguns setores um tanto quanto insatisfeitos. Né? A política de contenção do Centrão ou de absorção do Centrão não está se revelando uma política... porque o Fábio mencionou... É interessante assim, que se jogam sobre o governo um conjunto de responsabilidades, mas, por exemplo, quando se debateu a possibilidade de uma reforma política que melhorasse o sistema político brasileiro, foram os partidos da direita, os partidos da oposição que bloquearam. Qual delas? Qual das? Porque a gente discutiu na última década uma série de reformas. Mas, assim, quem quer manter tudo como está são os partidos que hoje são maioria no Congresso, que sempre obstaculizam e que são partidos que os mesmos partidos que não aceitaram votar limites para os mais altos salários, são os mesmos partidos que obstaculizaram o desconto do imposto, a zerada do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Inclusive, eu gostei do desafio feito pelo ministro Haddad ao PL, de se PT e PL firmarem posição a favor do limite aos supersalários,
a pauta passa em uma semana. Exatamente. Só que, infelizmente, ao que tudo indica, o PL não vai ser a favor disso. Exatamente. Então, assim, não se pode atribuir ao governo uma postura contra o diálogo, uma postura de radicalização. Esse governo, inclusive amplos setores da esquerda, são cada vez mais insatisfeitos em relação ao governo, porque acham que o governo está entregando pouco no sentido de implementar o seu programa. Então, assim, eu acho que o momento seria um momento que um maior número de forças políticas compreendessem a delicadeza do momento que o Brasil vive, o perigo que qualquer desestabilização política que aconteça agora possa levar a um aprofundamento do autoritarismo, como se está havendo em outros lugares do mundo, e que eu acho que o governo Lula tem dado todas as demonstrações possíveis e imagináveis de que quer fazer um processo de reconstrução desse país de uma maneira plural e democrática, com todos os parceiros que estiverem ao lado de uma ideia de construir um Brasil para todos os brasileiros. Professor Osterman citou a questão do parlamentarismo, queria lhe ouvir sobre isso no Brasil. Eu acho que o parlamentarismo no Brasil ele seria muito complicado, a não ser que, evidentemente, fosse acompanhado de voto distrital ou voto... Eu prefiro o voto distrital misto no modelo da Alemanha. Com lista aberta, tu vota no partido e tu pode votar no candidato também, mas eu não tenho dúvida de que esse modelo do voto distrital, para mim, ele em geral, ele é mais responsivo frente aos eleitores. O presidente da Câmara disse que abriria uma comissão especial para tratar sobre esse tema, assim, que tivesse a instalação das... O objetivo, daí no caso, é um pouco diferente, que é de adotar o tal do semi-parlamentarismo, ou seja, de caçar de vez a proposta é dupla, Lula, tanto o semi-parlamentarismo quanto o distrital misto. Acho que poderia ser um caminho para... Mas uma coisa que eu queria discordar do Tarson é que eu entenderia esse argumento de que há tentativa de desestabilização, etc., se não fosse um governo que já se desestabiliza por conta própria. O governo Lula foi eleito em cima de uma narrativa de frente ampla que está cada vez mais se desfazendo perante os olhos da população e da opinião pública. Onde estão as grandes vozes do centro que aderiram ao PT? Estão todas ou escanteadas dentro do governo, no caso da ministra Simone Tebet, ou estão envergonhadas do apoio que deram, como grandes, economistas famosos como Armínio Fraga, que estão vendo os rumos equivocados na área econômica do governo, em que parece a cada dia, e essa nomeação da Gleisi Hoffmann como secretária de Relações Internacionais e Institucionais parece reforçar essa visão de que o ministro Fernando Haddad é, de certa maneira, quem está evitando o pior ali por dentro. Porque, na prática, o governo Lula, ele padece... A gente geralmente imagina que a pessoa, ao acumular anos de experiência, ela aprimore o seu entendimento a respeito da história, a respeito das circunstâncias, mas o governo Lula parece que ele vem para repetir os erros cometidos tanto por Lula quanto por Dilma, mas não para repetir os acertos.